Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo intensivão para aprender a programar em linguagem C. É isso mesmo. A gente já teve lá o primeiro, vou deixar nos cards aqui em cima para quem não assistiu, tá certo? E lá assistir a primeira aula é um aulão assim completo, ele pega do básico até ali as estruturas de repetição, tá certo? Esse módulo aqui já vai ser um pouquinho mais avançado e o pré-requisito é você assistir o outro inteiro, fazer os exercícios para conseguir dar sequência nesse aqui agora, porque a gente vai ser um pouquinho mais prático e falar de assuntos um pouquinho mais complexos, ok? Então, não se esquece, se inscreve aí no canal, dá aquele likezinho, ok? Faça aí seu comentário e não se esquece de ativar ali o sininho de notificações, tá certo? Sem mais delongas, bora lá para a aula. Pois bem, o que a gente vai falar hoje, né? Nesse intensivão aqui nós vamos tratar de vários assuntos, mas o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é falar sobre a estrutura switch case, tá? Switch case ele é uma estrutura muito boa para a gente utilizar na linguagem de programação C, que ela limita algumas escolhas ali do usuário, certo? Vamos ver como é que funciona essa estrutura. Primeiro vamos aqui em arquivo, né? Criar um projeto, novo projeto, console de aplicação, C Project. Vamos chamar esse de Intensivo 2. Vai ficar melhor. A gente vai tratar de vários assuntos. Ok, vou sair aqui dessa pasta, vou criar uma outra pasta aqui fora, criar mais simples. Intensivo 2, abrir e vou salvar o meu arquivo aqui dentro, certo? Maravilha. Bom, olha, o meu programa ele está com essa cara aqui, com esse tema um pouquinho mais escuro. Eu vou voltar para o meu tema claro, aí vocês já sabem até qual é o caminho. Em ferramentas, editor de opções, tá? A gente vai vir em Colors e aqui em selecionar tema, você pode selecionar o tema que você quiser, tá certo? Eu vou trabalhar com o clássico, porque é o que a gente já estava vindo trabalhando com ele. Eu acho que a tela fica um pouquinho mais clara para a gente poder enxergar, tá ok? Mas se você quiser trabalhar com outro tema, fica à vontade para mudar aqui os temas ou organizar aqui os estilos da forma que você achar melhor. Dá uma explorada nesse tema aqui que vai ser legal, tipo de fonte, cor e tudo, ok? Então vou deixar com um tema que a gente já está acostumado. Aliás, vou deixar com o tema Clássico Plus. Deixa eu ver aqui, Colors Clássico Plus. Maravilha. Bom, o que a gente vai aprender, né, no switch case? Como é que a gente vai aprender essa estrutura? Primeiro, deixa eu salvar aqui o meu programa, né? Salvar aqui na pasta. Para trabalhar com switch case, a gente precisa fazer um pequeno projeto para a gente entender a estrutura, porque o switch case ele é bom porque ele limita muito as escolhas do usuário, certo? E para a gente entender de forma concreta, vamos fazer uma calculadora, tá? Uma calculadora com operações simples, que a gente vai entender bastante o conceito. Então vamos lá. Primeiro eu preciso declarar uma variável, certo? Essa variável do tipo inteiro vai chamar OPC, que vai ser a opção do meu usuário, certo? E algumas outras variáveis, vamos criar outras variáveis chamadas de N1, N2 e C, tá? São do tipo flutuante. E vamos colocar aqui, dar um buts aqui na tela, né? Para a gente poder informar o usuário o que ele está fazendo aqui, o que esse programa faz. E ele é uma calculadora, vamos dar 2 contra a barra N, sempre para pular uma linha e não esquecer do nosso ponto e vírgula. Logo abaixo, né? Vamos pensar o seguinte. Eu preciso pegar esse número do usuário, certo? Então, vocês já aprenderam lá na outra aula, que é bem simples, né?
A gente vai fazer aqui um printf para informar o usuário o que a gente quer, né, que ele digite. Então, digite o primeiro número. Primeiro número. Ok? Digite o primeiro número. Ponto e vírgula. Vamos capturar essa informação que o usuário vai digitar. É do tipo float, então percentual F, ok? Depois das aspas, vírgula, e comercial, e vamos armazenar em N1. Ok? Segundo, a gente vai fazer um outro printf, certo? Eu vou só copiar e colar aqui, mas lembre-se, procurem sempre estar digitando, certo? Para vocês adquirirem musculatura de programação, ok? Só estou copiando e colando para dar um pouco mais de dinamismo. Vocês podem pausar o vídeo e ir escrevendo. Digite o segundo número, ok? Esse segundo número eu vou armazenar em N2. Bom, o que eu preciso agora, né? Eu preciso que ele digite um tipo de operação. Para isso eu preciso colocar uma tabela aqui, certo? Vamos dar um printf aqui e colocar aqui da seguinte forma. Digite a operação escolhida. Bom, vamos dar 2 pontos aqui, 2 contrabarras N, e vamos colocar aqui na frente já a primeira opção, certo? A primeira opção vai ser qual? Opção 1 vai ser soma. Barra N. Opção 2 vai ser divisão. Contra barra N. Opção 3 vai ser multiplicação. Contra barra N. Opção 4 vai ser subtração. Contra barra N. Contra barra N. Vamos ver se está funcionando primeiro o nosso programa, que é mais interessante, certo? Então vamos lá. Vou vir aqui em executar. Primeiro, salvar o programa, executar. Vamos dar uma limpada no nosso arquivo, 0 erro, 0 aviso, maravilha. Vamos compilar e rodar. Ele está compilando aqui o nosso arquivo, criando um arquivo executável, certo? E para digitar o primeiro número, eu vou digitar 23, segundo número 12, e digite a operação escolhida, certo? Está funcionando direitinho. Eu vou melhorar um pouquinho mais esse programa, adicionando uma biblioteca aqui em cima. Vou incluir bloqueio, okay, bloqueio.h, e vou setar aqui o meu bloqueio, pc underall, vírgula, aspas, português, ok? Português, o P tem que estar em maiúsculo. Vamos salvar novamente. Vamos executar, compilar e rodar. Agora está resolvido nossa questão de caracteres especiais. Tudo certo. Bom, depois do digite segundo número, depois do scanf, vou dar 2 contra as barras N, é para ele poder dar um espacinho ali, certo? Ou você pode também colocar aqui embaixo um system ls para poder limpar o nosso terminal, certo? Fica melhor desse jeito. Vamos ver se tá ok, se vai funcionar. Vamos aqui em executar, compilar e rodar. Digite o primeiro número 12, segundo 45. Digite a operação escolhida. Muito bem. Vamos agora dar sequência para aprender esse switch case. Okay? O que a gente precisa agora? Ele colocou aqui na tela as opções, só que eu preciso escolher essa opção. Ok? Então, para escolher essa opção, a gente vai dar um scanf novamente. Essa opção é do tipo inteiro, certo? Então, percentual D, vamos lá. Opção do tipo inteiro, ok? Então, percentual D, a gente vem com vírgula e comercial, a gente vai colocar em OPC. A opção
do meu usuário. Embaixo, a gente já vai começar com o nosso switch case, certo? Então, para começar as escolhas, a gente vai fazer o seguinte: digitar switch, ele já identificou esse comando, né, essa função, e a gente vai colocar aqui dentro OPC. O OPC que vai ditar para a gente qual é a opção escolhida, se ele quer subtrair, multiplicar, dividir, certo? É isso que a gente vai fazer. Para abrir essa função, a gente vai digitar chaves. Então a gente vai abrir chaves. Tudo que tiver aqui dentro, os casos que tiver aqui dentro, vão ser verificados através dessa variável OPC que foi digitado pelo usuário. Então vamos marcar assim: case 1, certo? Caso OPC seja igual a 1, ou seja, caso o usuário digite a operação escolhida de número 1, a gente vai fazer alguma coisa, ok? A gente vai fazer o quê? Vamos dar um print na tela. Um print na tela de percentual F, ok? Que vai ser o quê? Esse percentual F vai ser exatamente a operação número 1. Operação número 1 é soma. Então, eu vou fazer N1 mais N2. Tá certo? Então, isso já vai mostrar para a gente o resultado. Vamos ver se funciona? Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar, executar, compilar e rodar. Digite o primeiro número, 5. Digite o segundo, 3. Eu quero a soma. Digito 1. Bom, já somou aqui em cima, a gente sabe que 5 mais 3 é 8. Vamos dar uma melhorada rápida nisso aqui. Eu quero que apareça, né, para o meu usuário todas as informações. Um número mais o outro é igual a tanto. Então, vou deixar aqui denotado. Um número mais percentual F é igual a percentual F. Vou colocar aqui também para imprimir só com duas casas decimais, ponto 2. Duas casas decimais e o resultado também duas casas decimais. A primeira opção equivalente à primeira vai ser exatamente, deixa eu apagar aqui para a gente entender melhor. Ele obedece respectivamente, certo? Então, N1 vai ser o primeiro percentual F, N2 vai ser o segundo, e N1 mais N2 vai representar o terceiro percentual F, certo? Vamos ver novamente se está funcionando corretamente. Compilar e rodar nosso arquivo. Calculadora, digite o primeiro número, 6. Digite o segundo, 7. Eu quero uma soma. Bom, 6 mais 7 é igual a 13. Muito bem, está funcionando. Só que em todos os cases, né, a gente precisa sempre colocar a seguinte opção. A gente precisa colocar um break, certo? Para ele não checar todas as opções do switch case. Então, sempre a gente precisa colocar um break nos casos da estrutura switch case. Então, vamos copiar aqui, fazer para todas as opções. Eu vou dar um pauzinho aqui e volto quando todas as opções estiverem feitas até o final. Eu já explico para vocês. Vocês pausem o vídeo e tentem fazer vocês. Bom, pessoal, voltei aqui com os meus casos todos prontos, certo? Caso 1, ele vai fazer a soma. Caso 2, ele vai fazer a divisão. Caso 3, subtração. E caso 4, aqui eu acabei trocando. Caso 3 é a multiplicação. Ok? Multiplicação é o nosso caso 3. E o caso 4 é a subtração. Maravilha, agora está tudo aqui. Certo. Aqui vai funcionar já o nosso programa. Vou dar aqui um Ctrl S. Vamos compilar e rodar. Programa. Primeiro número 4, segundo número 2. Eu quero uma divisão. Okay? 4 dividido por 2 é igual a 2. Está funcionando o nosso programa.
Pois bem, agora eu quero colocar um quinto caso. Esse quinto caso vai ser o seguinte: eu quero fazer uma pergunta, certo? Para mim saber qual é o número maior. Então vou colocar aqui mais um caso, o caso de número 5. Vou colocar 5. Vai ser para mim saber o número maior. Qual é maior? Se é N1 ou N2. Então vou fazer uma pergunta. If N1 for maior do que N2, eu quero que você printf N1 é maior. Ok? N1 é maior. Se não, vamos colocar aqui um else. Então, printf N2 é maior. Tudo bem? Vamos lá, vamos salvar o nosso programa, vamos executar, compilar e rodar. Digite o primeiro número, 89. Digite o segundo, 12. Eu quero saber qual que é o maior. N1 é o maior número, certo? Então, o nosso programa está funcionando. O que a gente pode fazer também para melhorar esse caso 5? A gente pode colocar um operador ternário, certo? Como é que é um operador ternário? Em uma linha, a gente consegue resolver esse problema de if else. Nesse caso aqui, a gente tem 2, 3, 4, 5 linhas, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui um pouquinho diferente. Vamos utilizar essa variável c que eu já coloquei aqui, que ia ser um float, e vamos refazer aqui essa estrutura. Vamos refatorar nosso código. Vamos colocar aqui a variável c, ela vai receber uma pergunta, certo? Vou fazer uma pergunta aqui para ela. Eu vou perguntar se N1 é maior do que N2. Se eu estou fazendo uma pergunta. Quando a gente tem um operador ternário, a gente precisa colocar aqui um ponto de interrogação, certo? A primeira parcela que eu colocar aqui vai ser se for verdade, e essa verdade vai ser atribuída dentro de C, ok? Então, vou colocar aqui N1, certo? 2 pontos. A segunda parcela vai ser se N1 não for maior que N2. Quer dizer que é falso. Então, vou colocar aqui N2. Então, a gente tem essa seguinte estrutura. E vamos dar um printf aqui nessa estrutura nossa, percentual. Vou já colocar ponto 2 f da nossa variável c, né? A gente está já atribuindo um valor aqui a ela com esse operador ternário. O que ele está fazendo mesmo? Ele está sendo atribuído um valor dependendo do que o usuário digitar. Se N1 for maior do que N2, o valor atribuído vai ser N1. Se isso aqui for mentira, N2 vai ser atribuído a C, tá certo? E a gente vai printar a variável C. Então vamos lá. Vamos salvar aqui o nosso arquivo, vamos executar, compilar e rodar. Ver se vai funcionar nosso programa. Digite o primeiro número 16 e o segundo 2. Eu quero saber qual é o maior. 16, tá certo? Então o número 16 é o número maior. Está funcionando o nosso programa completamente. Pois bem, já apaguei aqui meu programa, certo? E vamos lá falar agora sobre o do while, né? Que era uma estrutura também de repetição que a gente não tratou no intensivão anterior. Como é que ele funciona? Ele é bem simples, tá? Então, vamos lá, bem rapidinho aqui para a gente poder entender. Vamos declarar aqui um inteiro, tá? Chamado de apc, de novo, que é a opção do usuário. E vamos colocar aqui um int i, para a gente ter algum controle ali do nosso programa, tá certo? Dos loopings. E a estrutura do while, tá? Deixa eu até colocar aqui em cima. Estrutura de repetição do while. Estrutura. Ok? Vamos lá. Como é que a gente começa, né, com esse comando?
A gente vai escrever do, certo? Que é o que? Faça. E tudo que tiver dentro, e abre chaves, tudo que tiver dentro dessas chaves, ele vai executar de forma indefinida. A gente precisa ter um controle dela para saber quantas vezes ela vai executar, tá certo? Bom, então vamos escrever aqui dentro sim, dar um printf e colocar assim, olha, é a percentual de vez do loop, certo? É a primeira vez do loop, primeira, segunda vez. E o que vai modificar nisso? É justamente a minha variável i, né? Então, vou colocar aqui a minha variável i, só que eu vou colocar i mais 1. E esse int i, eu já vou inicializar ele valendo 0. Aqui já vai ser a primeira vez do looping, né? Primeira vez que ele passar, porque o i começa valendo 0, eu já somo mais 1 aqui. Para a gente tirar esse 0, né? É a 0 vez que você passa no loop, fica um pouquinho estranho. E vamos colocar aqui embaixo um puts, né? Para indicar ali para o meu usuário se ele quer continuar, ok? Perguntar para ele se ele quer continuar com o looping. Continuar 0. Vamos falar que significa sim e 1 para não. Ok? Pois bem, vamos dar aqui um contra barra n. Vamos ter vírgula no final do comando e vamos pegar a opção do usuário. Vamos dar um scanf, é um percentual de, porque eu vou colocar lá em OPC, certo? E OPC é int, vírgula, um e comercial OPC. Pois bem, ponto e vírgula. E embaixo vamos modificar sempre o nosso i, né? Ele precisa mudar sempre, para a gente poder ter o controle dessa contagem de vezes que a gente passa no looping. Então vou dar aqui um i mais mais. Depois das chaves, assim que terminou as chaves, a gente vai colocar enquanto, certo? Enquanto o quê? Enquanto OPC for igual a 0. Então, enquanto a gente estiver digitando 0, ele vai sempre parar aqui no while, vai checar o que a gente digitou. Se a gente digitou 0, ele vai voltar e vai fazer esse looping novamente. Se a gente digitar 1 ou qualquer outro número, certo? Ele vai sair da nossa estrutura de repetição. Vamos dar aqui embaixo, né? Um system CLS. System CLS para limpar o nosso terminal a hora que a gente não quiser mais fazer os loopings. E vamos imprimir aqui depois, né? Quantas vezes a gente passou no looping. Int f, né? Tá, 2 contra barra n para dar uma separada, né? Você passou percentual de vezes no looping. Tá certo? Então, contra barra n aqui para separar um pouco do return, ponto e vírgula. Vamos ver se está funcionando esse nosso programa. Vamos salvar, executar, compilar e rodar. 0 erro e 0 avisos. Olha, ele já identificou aqui, é a primeira vez do looping, certo? É a primeira vez do looping. Continuar, 0. É a segunda vez. É a terceira, quarta, quinta. Toda hora que eu digito 0, ele faz o looping mais uma vez. Quer continuar? Não, não quero continuar. Vou digitar aqui o 1. Olha, você passou 7.000 vezes no loop. Tem alguma coisa errada. Vamos lá ver o que aconteceu. Ah, claro, né, pessoal? Eu não indiquei aqui qual a variável do percentual D, certo? Ele só me colocou lá um lixo de memória. Então vamos colocar aqui variável i, certo? Que é a variável i que vai ser atribuída a esse percentual D aqui. E já vamos aproveitar e consertar aqui em cima, primeira vez do looping, primeira, vamos colocar aqui primeira, segunda, terceira, certo?
para ficar legalzinho o nosso programa. Vamos lá. E 11. Olha, é a primeira vez do looping. Quer continuar? Sim. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Não quero mais. Vou digitar um ou qualquer outro número, ele vai limpar o terminal e trazer quantas vezes eu passei no looping. Não. Você passou 7 vezes no looping. Muito bem. Nosso programa está funcionando. Vamos lá falar de outra coisa agora. Certo, pessoal? Vamos falar agora sobre struct, certo? O que são structs? Structs são estruturas pré-definidas para a gente poder colocar várias informações lá dentro, não só de um tipo int, igual a gente faz com vetores e matrizes, certo? A gente vai poder colocar números inteiros, a gente vai poder colocar números com pontos flutuantes, vamos poder colocar também caracteres, strings. Então vamos poder colocar um conjunto de informações todos dentro de uma mesma estrutura. Em algumas outras linguagens é tido isso como objeto, tá certo? Então vou ensinar para vocês como é que funciona toda essa estrutura e para vocês poderem entender aqui o contexto. Vocês podem declarar tanto dentro quanto fora do int main. O interessante é vocês fazerem aqui fora, certo? Vamos declarar uma struct, escrevendo a palavra struct reservada pelo sistema. E eu quero criar uma estrutura, uma casca, um módulo ou um padrão para cliente, certo? Só que pensa o seguinte, eu tenho alguns tipos de cliente. Eu tenho cliente pessoa física e cliente pessoa jurídica. Então eu vou utilizar uma estrutura que vai praticamente servir para os dois, ok? Então vamos abrir e fechar chaves, certo? E aqui dentro eu vou colocar todos aqueles atributos, né, que eu quero que a estrutura cliente tenha. Então vamos colocar aqui que eu quero que ele tenha nome, certo? Nome ou razão social, tanto faz, de até 100 caracteres, ok? Ponto e vírgula. Eu quero também que ele tenha um ID, certo? Seria um número de identificação lá para o meu comando, ok? E também preciso que esse cliente tenha um password, certo? Ele tenha um nome, identificação e uma senha, que seria esse password. Pois bem, já está declarado aqui a minha estrutura, agora eu vou vir dentro do meu programa. Como é que eu faço para definir agora, né? Como eu faço para definir essa estrutura cliente? Eu preciso escrever struct de novo para mim chamar essa função struct, certo? Chamar a minha definição lá em cima. Vou colocar que eu quero utilizar a struct cliente, que é a struct que eu defini. Você pode definir várias lá em cima. Eu quero usar cliente e vou dar um nome para essa struct, certo? O nome dessa struct vai ser pfísica. Eu quero utilizar essa estrutura para pessoa física, se utilizando da palavra pessoa física. A partir desse momento, pfísica é uma variável que vai ter acesso a todas essas estruturas aqui em cima, tanto nome quanto ID quanto password, ok? Então vamos ver como é que isso funciona na prática. Vou colocar aqui um printf. Vou colocar aqui, olha, digite o nome da pessoa física, ok? 2 pontos e um espaço. Agora, eu preciso pegar essa informação do usuário e colocar lá dentro de nome, certo? Mas através dessa estrutura que eu criei aqui dentro, chamado pfísica. Como é que eu tenho acesso a toda aquela estrutura de nome, ID e password? Eu vou fazer aqui um scanf. Scanf. Como é que a gente pega um nome, né, pessoal? Vocês lembram lá através do scanf? Eu vou ver lá em cima que nome tem 100 caracteres, eu vou digitar percentual 99, que é sempre um caractere a menos, certo?
Vou abrir colchetes, abrir e fechar colchetes, e dentro vou digitar acento circunflexo contra a barra N, ok? Para a gente ignorar, né, a último barra zero lá dentro, a gente tem que fazer desse processo, ou você pode utilizar o fgets também, que eu ensinei no intensivão, no primeiro intensivão, ok? Vírgula. Bom, como é um caractere, a gente não precisa colocar o where comercial, só que a gente precisa acessar, né? Como é que a gente coloca lá dentro de nome esse nome que a gente vai ser capturado pelo usuário? A gente vai digitar pfísica, certo? E vai colocar ponto. A partir do momento que você clicou no ponto, ele já tem acesso a tudo que você colocou lá dentro da struct. A primeira aqui é o ID, a segunda o nome, a terceira a password, certo? Então você vai digitar um Enter. Se você der o ponto no pfísica e não aparecer essas opções, dá uma olhadinha no seu código de novo que alguma coisa deve estar errada, ok? Vou colocar aqui que eu quero que seja atribuído a variável nome na estrutura pfísica. Ponto e vírgula. Como é que a gente mostra? Vamos ver se está funcionando esse programa. Vamos dar um puts aqui, dar um contra barra N, dar alguns espacinhos, mais um contra barra N para a gente poder enxergar com mais facilidade. E aqui embaixo vamos dar um printf no quê? No nome, né? Que é percentual S de string, um conjunto de string, e vamos colocar aqui pfísica, eu quero que seja impresso na estrutura pfísica, eu quero que seja impresso o quê? O ID, o nome ou o password? Não, eu quero o nome, certo? Porque o nome foi a única coisa que eu atribuí no scanf abaixo. Então vou colocar aqui print nome, ok? Pfísica nome. Vou dar mais um para barra N para dar mais um espacinho. Vamos ver se está funcionando esse nosso programa. Vamos compilar ele aqui primeiro, né? 0 erros, 0 avisos. Agora vamos rodar F11. Digite o nome da pessoa física. Vou digitar aqui José Carlos de Andrade. Maravilha. José Carlos de Andrade. Tudo certo. Bom, pessoal, se a gente conseguiu fazer isso com caracteres, a gente tem as outras opções aqui, né? Com ID, com password, ok? Eu vou dar um desafio para vocês agora, vocês pausem o vídeo e tentem capturar as outras informações e imprimir tudo aqui no final na tela, certo? Nome completo, ID e password através das strings, ok? Vou dar uma pausinha aqui e já volto com a resposta. Voltei aqui, espero que vocês tenham conseguido, certo? Bom, pessoal, para quem não percebeu isso, eu até tinha feito impresso e faltou o Ezinho ali, né, do José Carlos de Andrade, ficou faltando o S aqui, né? Então ele deve ter dado um errinho, eu já coloquei o percentual 99, certo? E tem que ter o S aqui no final, que eu acabei esquecendo. Bom, vamos lá. Como é que ficou essa estrutura aqui? A primeira pegou em pfísica nome, ID, como é do tipo inteiro, eu preciso pôr o E comercial, certo? Para pegar o ID e colocar lá em cima. Aqui embaixo a mesma coisa, pfísica.password é um número inteiro, eu tenho que colocar o Ezinho comercial. Vamos ver se funcionou? Vamos primeiro ver aqui se não tem erro, 0 erros, 0 avisos, F11. Digite o nome da pessoa física. Maria da Silva. Digite o ID da pessoa física. O ID dela é 301. Digite a senha da pessoa física. 582471. Pois bem, a gente teve impresso aqui o nome, Maria da Silva, o login 301 e a senha, certo? Da Maria da Silva. Pois bem, agora vocês já sabem trabalhar com structs, ok? A gente já volta com um assunto novo. Pois bem, pessoal, a gente vai falar agora sobre operações bit
a bit. E o que seria isso? Quando a gente fala de operação bit a bit, é uma forma que a gente tem de trabalhar a baixo nível do hardware, certo? Trabalhando ali já bem próximo ao processador. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Bom, para isso a gente precisa entender primeiro como é que funcionam as conversões de números decimais para bit, certo? Para números binários. Para a gente conseguir entender essa estrutura, eu vou dar o seguinte exemplo. Nós temos uma estrutura, vamos criar aqui um número, certo? Um número aleatório. Vou pegar ali o número 56, certo? 56 em binário, ok? A gente pode representar qualquer número em binário. Bom, 56 em binários com 8 bits, certo? 8 bits. Então, vou representar aqui que eu tenho 8 bits. Eu tenho o primeiro bit, que eu vou chamar ele de oitavo. Eu tenho o segundo bit, vou chamar de sétimo. Terceiro, sexto. Quinto. Quarto. Terceiro. Segundo. Primeiro. Ok? Pois bem. Cada bit desse, eu vou utilizar os 8 bits para representar esse número 56. Cada bit, ele possui um valor numérico, tá certo? E esse valor numérico, ele sempre dobra de tamanho olhando do 1 ao 8. Ele vai começar valendo 1 e sempre dobrando o seu valor a cada bit que ele avança. Bom, esse primeiro aqui vale 128. O outro vai valer a metade, 64. Ok? Eu vou fazer até lá. Então, se vocês olharem da perspectiva da direita para a esquerda, ele sempre está dobrando, certo? Eu tenho o número 1, o dobro do 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16, 32, 64 e assim vai. Depois o bit 9 vai para 256 e assim vai. Pois bem, esses são os valores de cada bit. Como a gente representa o número 56 em binário com 8 bits? O que a gente tem que pensar? Vamos começar sempre da esquerda para a direita, para a gente poder atribuir os valores. A gente pergunta, no bit de número 8, da esquerda para a direita, 128 é maior ou menor que 56? É maior. Então eu não posso pegar esse valor para conseguir colocar na minha soma para chegar ao valor de 56. Se é maior, eu coloco 0, certo? Esse bit, o bit de número 7, ele tem um valor de 64. Ele é maior ou menor que 56? É maior. Então, eu não posso utilizar ele. Eu vou colocar 0. 32 é maior ou menor? É menor. Então, eu posso utilizar ele. Eu vou repetir ele aqui embaixo, 32, certo? 32. Maravilha. Pois bem, 32 mais 16. Agora eu já tenho 32, certo? 32 mais 16 é maior ou menor que 56? É menor ainda, né? Vai dar ali 48. Então eu consigo colocar ainda o meu valor 16 aqui embaixo e eu tenho um total de 48. 48 mais 8, quanto que dá? Exatamente 56, correto? Então, eu vou adicionar aqui o meu 8 na minha conta. Se eu já tenho o valor correto, 8 mais 16 mais 32, eu tenho exatamente 56. O restante eu vou colocar tudo 0, tá certo? Agora eu vou vir na linha aqui de baixo, isso aqui eu estou colocando tudo em comentário para vocês entenderem. Eu vou repetir o que está zerado, certo? Tudo que é 0 vai continuar 0.
E o que tiver número, como eu estou representando em binário, binário só tem 0 ou 1, o que for número eu coloco 1, tá certo? Maravilha. Essa linha aqui embaixo é a minha representação em binário de 56 do meu número decimal. Vamos confirmar isso? Vamos lá no Google e vamos colocar aqui um conversor de binário para decimal. Já tem até aqui embaixo. Converter binário para decimal. Vamos dar aqui nesse primeiro link para ver se ele já resolve isso para a gente. Pois bem, já estamos aqui no site. Qual que era o nosso número mesmo? 001111000. Então vamos lá. 001111000. Vamos converter exatamente o número 56. E aqui a gente também tem a representação dele em hexadecimal. Nas operações bit a bit, o que nós temos? Não sei se vocês lembram lá do AND, certo? Do AND, do OR, nas relações, né? Nas operações relacionais. Então, nos operadores lógicos. Por quê? Porque a gente precisa definir se um lado é exatamente verdade e o outro também, ou um dos dois lados é verdade, tá certo? Na operação bit a bit a gente também utiliza, mas não com dois E's comerciais, e sim com um E só, que representa o AND, certo? O pipe, que vai representar a operação ou OR, certo? Nós temos também deslocamento à direita, deslocamento de bits à esquerda. Temos também o inverso do número representado pelo tio. E também temos o XOR representado pelo acento circunflexo. E o que esses operadores fazem, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos criar aqui algumas variáveis. Vamos colocar aqui int n1 é igual a 10. E vamos colocar aqui mais uma int n2 é igual a 7. Okay? Eu tenho a minha inteira n1 e n2. Vamos colocar mais um int aqui em cima, n3. Okay? E ele vai receber as nossas conversões aqui, né? Vou fazer melhor. Vamos chamar todo mundo de float, tá? Todo mundo de float. E o que esse N3 vai receber? Ele vai receber algumas das nossas operações lá em cima, certo? Então vamos ver o que significa isso. Vamos colocar o 10 e comercial 7, para a gente poder entender esse resultado. E vamos dar aqui um printf do que? Do tipo inteiro, certo? De N3. Vamos entender o que ele está fazendo aqui com essa numeração. Vamos salvar. Dar aqui um F9, 0 erros, 0 avisos. Vamos dar aqui um F11. Pois bem, 2, né? Resultado um pouco estranho. 10 e 7 chegar ao resultado 2, né? Vamos entender aqui o que a máquina está fazendo, o que o compilador em C está fazendo. Bom, como é que é 10 em binários, né? 10 em binários, vamos utilizar aqui os 4 bits para ser mais fácil, em vez de 8 bits. Então vamos representar o 10. Em 4 bits ele fica 1, 0, 1, 0, certo? Esse aqui é o 10 em binário. Se vocês quiserem confirmar, vocês dão um pulinho lá no conversor, tá? E coloca lá, também tem de decimal para binário. E o número 7? O número 7 ele é representado por 0,
1, porque ele vai pegar o número 4, né, e somar, mais o número 2, mais o número 1. Então, esse aqui é o 7 em binário. Okay? E qual que é o resultado disso? Quando eu falo E10, E7, eu quero fazer uma operação bit a bit, conferindo se o número de cima é verdade e o de baixo também é verdade, porque aqui a gente tem um e-comercial. Para ser verdade, os dois lados precisam ser verdade, certo? Se um lado for falso, os dois serão falsos. O resultado será falso. E o programa em C, ele se utiliza de 0 para falso e 1 para verdadeiro, correto? Então vamos lá fazer o resultado aqui dessa operação. 1 e 0 é falso, né? Porque os dois lados precisam ser verdadeiros para ser verdadeiro. Então, eu vou colocar 0. 0 e 1 também falso. Um lado é falso. 1 e 1, os dois são verdadeiros. Maravilha. Então, vai ser verdade. E o último, falso. Esse número, se vocês forem lá no site, é exatamente o número 2 em binário. Certo? Então, fica bem tranquilo aí para vocês entenderem. Agora vamos fazer o ou, né? Que é o pipe. E vamos imprimir aqui o resultado para a gente entender o que é o pipe. Vamos lá. O pipe é 15. Então, significa, né? Um número assim, bem, parece ser um número aleatório, mas na verdade não é, porque é 10 mais 7 é 17. Né? Então, vamos lá. Na verdade, é uma operação também bit a bit. Quando a gente fala ou, basta um lado ser verdade para os dois serem verdade, certo? Aqui comparando os primeiros dois bits, 1 e 0, um lado é verdade. Então, ou um ou outro é verdade. Então, o resultado vai ser verdade. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui os dois são verdade, então é tudo verdade. E aqui tem um lado verdade. Se a gente fazer a somatória desses números, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15. Exatamente o número em binário. 15 em binário. Certo? Agora vamos entender as outras estruturas. A gente tem também, antes de ir para esse aqui, eu vou fazer, antes de ir para esses três, eu vou fazer o SHOR, certo? Como é que funciona o SHOR? Vamos lá. Vamos colocar aqui o SHOR, a gente poder entender e imprimir o resultado. Vou salvar meu arquivo, vou vir aqui, compilar e rodar. 13. Nossa, agora ficou um pouquinho mais interessante, né? Por que ele chegou no resultado 13? Vamos lá entender. O SHOR, qual que é o resultado? Ele só coloca o verdade onde não os dois lados são diferentes. Se os dois lados forem 0, 0 ou 1, 1, ele vai ter como falso, ok? Vamos fazer a conta? 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Então, está correto aqui o nosso SHOR, ok? Esse aqui vai ser representado pelo 13 em binário. Pois bem, a gente tem também o inverso, certo? Bom, para a gente entender ali o inverso de um número, eu vou até explicar para vocês de forma um pouco mais redundante, porque a gente precisa entender sobre soma e subtração de binário para a gente entender isso, como ele realiza esse cálculo, tá? Mas para vocês ficarem assim, mais saberem um pouco mais, né, do assunto, eu vou atribuir a N3 o valor do N2 inverso. Então, vou colocar aqui 1 til N2, certo? 1 til N2. Então, eu estou invertendo o N2, que é 7, e atribuindo a N3. E vou imprimir ele aqui na tela. Vou salvar aqui o meu arquivo. Vou dar
F11, menos 8, ele deu um resultado negativo. E só para vocês saberem, o inverso de um número, quando a gente fala em binários, porque ele faz uma conversão em binários, o resultado vai ser sempre um número maior do que 7, certo? Porque é o N2 negado, vai ser sempre um número acima, negativo. Se você mudar esse 7 aqui para 89 ou 41, se eu coloquei 41, o resultado dele negado, inverso dele, vai ser menos 42. Vamos conferir se é isso mesmo? Vamos lá. Menos 42, tá certo? Com isso você consegue, já sabe qual é a saída que vai ter o seu programa e consegue trabalhar com essas opções melhor, ok? Agora vamos falar também do deslocamento de bit, certo? Então vamos pegar lá, vamos pegar o número N1, certo? Vamos pegar aqui o N1. Quando eu coloco deslocamento de bit à direita, eu quero deslocar um bit para a direita, certo? E o que significa isso? Vou pegar N1, que vale 10, vou deslocar um bit para a direita e atribuir a N3. Vamos ver qual o resultado que vai imprimir aqui para a gente. Vamos lá. Número 5. O N1 valia 10, certo? Eu desloquei um bit para a direita e ele passou a valer 5 e não mais 10. O que está acontecendo aqui? Na verdade, quando a gente sofre um deslocamento de bit, todos os bits pulam uma casa para a direita, certo? Porque eu estou deslocando uma casa para a direita. Se eu deslocasse duas, ele ia pular duas. Então aqui ficou o seguinte: o 0, veio um 0 para essa casa, o 1, que era o primeiro, veio para cá, para a segunda, o 0 que estava na segunda veio para cá, para a terceira, e o 1 que estava na terceira casa veio aqui para a quarta, certo? Então ficou com esse formato, porque ele se deslocou um bit para a direita. Esse número aqui é exatamente o 1, o 2 não somou, mas o 4 exatamente o número 5 em binário, tá certo? A mesma coisa acontece se eu colocar para a direita, deslocando um bit ou 2 bits, certo? Vou colocar aqui deslocamento de 2 bits, salvar o meu arquivo, vocês podem fazer aí os testes de vocês. Já foi para 40, certo? Por que a gente aumentou tanto esse número? Porque se eu pegar o 10 e deslocar 2 bits, ele vai ficar a seguinte configuração. Ele vai ficar 0, certo? Ele vai ficar 0 aqui. Ele vai ficar 0 aqui. Ele vai ficar 1. Porque o primeiro 1 ali pulou duas casas, certo? Ele estava na segunda casa, ele pulou uma, duas. Ele vai ficar 0 aqui. Ele vai ficar... Deixa eu colocar. Mais 1 aqui. Então vamos fazer essa conta. A gente tem número 1, nada. 2, não vai atribuir nada. 4, nada. Aí a gente tem 8. Vou atribuir, colocar aqui o número 8. 16, nada. Mais 32, certo? Que vai dar o número 40 em binário, certo? A gente coloca aqui 40 em binário, é representado por essa situação aqui embaixo. Tá certo? Já deu para vocês entenderem como é que funciona essas operações de baixo nível, bit a bit, em linguagem C. Bom, pessoal, continuando aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre ponteiros, tá? Ponteiros. E o que seriam ponteiros? Ponteiros são estruturas que a gente utiliza para realmente apontar o endereço e trabalhar a baixo nível com o endereço de memória de uma informação, tá certo? Bom, vamos entender como isso aqui funciona na prática. Vamos declarar aqui 3 variáveis, uma do tipo int chamada A, que vai receber o valor de 54, certo? Um valor aleatório. Vamos criar também um float, certo? De valor B, uma variável de nome B, com valor
7,41, pode ser qualquer valor. E vamos criar um char também, um caractere, tá? Vamos chamar ela de letra, e ela vai receber, em aspas simples, S. Maravilha. Nós temos aqui. Ok, agora pensa no seguinte, para eu poder armazenar esses valores dentro das minhas variáveis, 54 em A, 741 em B e o caractere S em letra, eu preciso reservar lá na memória do computador um espaço, certo? Um espaço, ele precisa de um endereço. Toda a informação que a gente coloca aqui para o programa armazenar, ele precisa de um endereço de memória para a gente poder trabalhar com ele. Porque toda hora que a gente chama a variável, o programa vai lá no endereço de memória, busca aquela informação, faz o cálculo com ela e traz o resultado aqui para a gente, ou traz a própria informação, dependendo do que você pede aqui para o seu programa. Como é que a gente trabalha com esses endereços de memória, né? Porque com ponteiros a gente pode trazer tanto endereço de memória, mudar uma variável de endereço, então a gente trabalha bem abaixo nível com a linguagem C, tá certo? E vamos declarar aqui alguns ponteiros para a gente poder entender como é que funciona isso. Eu vou declarar primeiro um ponteiro, né? Um ponteiro para A. Então tem que ser do mesmo tipo, eu vou colocar aqui um int, vou colocar um nome, pode ser qualquer nome, tá? Mas eu vou colocar aqui ptr de ponteiro A, quer dizer que o meu ponteiro está apontando para a variável A, ok? E eu vou colocar aqui um asterisco. Esse asterisco, ele indica que essa variável é um ponteiro e não uma variável comum para receber um valor e criar um outro endereço de memória, certo? Nós vamos trabalhar com o endereço de memória justamente da variável A. Agora eu vou atribuir a ela o valor de A, ok? Com E comercial A. Pois bem, vou fazer isso também para minha variável B e para minha variável letra. Vamos lá, eu vou em float, tá? Float. Vou colocar o meu asterisco. Vou criar um ponteiro, ptrb, certo? Eu vou mudar aqui de letra, vou colocar C, ok? Para ficar mais fácil para a gente escrever aqui. E B, e comercial B. E a terceira vai ser um ponteiro caractere. Ele vai se chamar ptrc e vai receber o valor contido na variável C. Pois bem, agora vamos fazer uma impressão para a gente entender o que está acontecendo aqui, como trabalhar com esses ponteiros. Nesse printf eu vou colocar assim, ó, valor de A vai ser percentual D, né, porque é um do tipo inteiro, e vou colocar aqui um assim, e o endereço de memória vai ser percentual D também, porque o endereço de memória é um número inteiro, tá certo? Vou dar um barra N aqui, ponto e vírgula, vou copiar essa linha aqui para baixo, mais duas, e vou vir aqui, valor de B e valor de C. O valor de B é um float, então eu vou colocar ponto 2F, certo? Para vir só com duas casas decimais, e o endereço de memória dele é exatamente o número inteiro. A última é um caractere, certo? É só um S em aspas simples e a gente tem aqui um caractere. O endereço de memória também é um número inteiro. Agora a gente precisa definir aqui os tipos, né? Para o primeiro percentual D, vai ser exatamente o valor contido, certo? No ponteiro. Então, não vou colocar a minha variável, vou colocar asterisco, ptr, underline, A.
exatamente o valor que está contido em A. A gente busca colocando asterisco e o nome do ponteiro. Para mim buscar o endereço de memória, eu só coloco PTR underline A sem um asterisco. Então ele vai me trazer o endereço de memória e não o valor contido no endereço. Ok? Como fazer isso para as outras também. O primeiro vai ser asterisco PTR P e o segundo percentual D vai ser o PTR underline P. E por último, vírgula, asterisco PTR C e o endereço de memória PTR C. Pois bem, vamos salvar o nosso arquivo. Vamos ver se não tem nada de errado. Maravilha, sem nenhum erro e nenhum aviso. Vamos lá, compilar e rodar. Pois bem, o valor de A é 54 e o endereço de memória é esse aqui, ó, 6487556. O endereço de memória da variável B é esse, 6487552. E o endereço de memória do valor C é esse aqui, 6487551. Dessa forma, a gente sabe exatamente aonde o endereço de memória que está alocado o valor da nossa variável A, tá certo? Isso a gente consegue fazer contas com mais precisão, a gente consegue trabalhar melhor a baixo nível com as informações que a gente tem, tá certo? Dá para fazer várias coisas, colocar ponteiros em funções, ponteiros em structs, atribuir de outras formas, tá certo? Mas esse aqui é um início para vocês entenderem como a gente trabalha com ponteiros e como eles funcionam, tá certo? Bora lá para a gente continuar com o nosso aulão. Vamos falar agora sobre funções. O que é uma função? Uma função é um subprograma para poder ajudar a gente ali e não poluir muito o nosso código na nossa estrutura main aqui, tá certo? Vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Bem, aqui na função main, na minha função principal, a gente tem uma que tem algum retorno na hora que finaliza. O retorno é do tipo inteiro, tá certo? Vamos criar aqui uma função que sem retorno, uma função vazia. Como é que a gente trabalha com uma função vazia? Primeiro a gente denomina um vazio que é void, certo? E eu quero criar na tela uma função para enviar uma mensagem para o usuário. Então vou colocar aqui void msg, abrir e fechar parênteses, e vamos colocar o seguinte na nossa mensagem. Abrir aqui e fechar chaves e vamos colocar aqui, olha, printf, olá, usuário, certo? Ponto e vírgula, e é só o que a gente precisa. Agora, dentro da nossa função principal, a partir do momento que você já declarou aqui fora do int main a nossa função para printar para o usuário, olá usuário, eu preciso dentro do meu programa principal chamar essa função. E como é que eu faço? Eu digito o nome dela e coloco entre parênteses. Coloco parênteses no final da minha mensagem do nome da minha função. Isso aqui eu estou chamando minha função. Vamos salvar o nosso documento, ver se não tem nenhum erro, maravilha, e vamos colocar F11, digitar F11 para ver o que acontece. Olá, usuário. O que aconteceu aqui? Na verdade, ele entendeu essa declaração aqui dessa função, certo? E dentro do documento, não importa quantas vezes a gente chamasse essa função, toda hora que eu chamar ela, ela vai buscar essa estrutura, vai entrar aqui dentro e vai falar, ele quer que eu printo o que está dentro dessa função que ele está chamando aqui. Se eu fizer isso várias vezes, ele vai fazer isso várias vezes. Vamos dar um Ctrl+N para ficar um embaixo do outro, certo? Salvar o nosso arquivo, compilar e rodar. Pois bem,
ela imprimiu aqui 5 vezes, não importa quantas vezes eu chamasse lá a minha função. Ela ia imprimir aqui para a gente na tela. Pois bem, também a gente consegue fazer uma função que retorna um float ou um inteiro. Vou colocar aqui um inteiro, ok? Vou chamar ela de calcular. Bom, calcular eu também posso fazer uma função com argumentos nomeados. E como é que a gente faz isso? Aqui dentro em calcular, eu vou declarar duas variáveis. Essas variáveis vão funcionar somente dentro dessa função, tá? Ela não vai servir fora dessa função, ela não tem utilidade esse nome de variável, tá certo? Então vamos lá. Eu vou chamar uma de int e vou falar que ela é o num1, certo? Vírgula. Vou declarar outra inteiro, vou chamar de num2. Pois bem, vamos agora aqui dentro da nossa função retornar algum resultado, certo? Vamos dar um retorno. Esse retorno vai ter que ser do tipo inteiro, como a gente colocou aqui. O retorno é do tipo inteiro. Então o retorno vai ser o quê? Vai ser exatamente o num1 mais o num2, certo? Ponto e vírgula. Pois bem, o que vai acontecer se a gente chamar essa função aqui embaixo, né? Nossa função calcular. Se a gente chamar nossa função calcular, vamos salvar aqui o nosso documento, abrir e fechar parênteses, ele já vai pedir para a gente o inteiro calcular, certo? Que é o int num1 ou o int num2. Então, vamos declarar aqui dentro os números que a gente quer somar, os números que a gente quer calcular, certo? E no nome da função, é interessante a gente ser bem específico, né? Essa função aqui poderia até ser somar, ficaria muito mais intuitivo, certo? Vou colocar aqui somar. Eu quero somar quem? Eu quero somar o número 7, vírgula, e o número 9, que vai dar resultado como 16, ok? Então vamos lá, salvar o nosso documento, compilar e rodar. Pois bem, ele não chamou aqui a nossa função. Por quê? Ele deu um retorno, né? Ele retornou esse resultado de num1 mais num2, trouxe para cá, mas não tem nada printando na tela, certo? Igual tem o olá usuário. O olá usuário a gente já tem um printf aqui dentro. Aqui ele só dá o retorno, mas não tem nada imprimindo na tela para o usuário ver. Então a gente tem que colocar essa nossa função dentro de um printf, tá certo? Então vamos lá, colocar printf, vamos abrir e fechar parênteses, certo? E vamos fechar aqui esse parênteses. Tá? A gente precisa também colocar qual tipo, né, que a gente quer imprimir. Nesse caso, é um tipo inteiro, percentual D. Vamos já dar um contra-barra N aqui para dar um espacinho. E vírgula. Então, o retorno dessa soma, que vai ser 16, vai ser impresso dentro desse tipo de variável que a gente colocou aqui em printf. Vamos salvar o nosso documento e vamos lá a um F11. Pois bem, a gente tem todos os olá usuário e mais a soma aqui embaixo que foi criado pela nossa função, tá certo? Eu posso fazer isso também, criar uma outra função aqui. Vamos criar mais uma de multiplicar, certo? Ela vai ter um tipo inteiro, eu também vou chamar de num1, certo? Vamos chamar de n1 para diferenciar um pouquinho. E mais um int chamado de n2. E agora ela vai fazer o quê? Ela também vai retornar alguma coisa, tá? Um tipo inteiro, que vai ser n1 multiplicado por n2. Muito bem. Vamos lá também chamar a nossa função. Vou pegar aqui um atalho para imprimir aqui embaixo. E essa função nossa vai ser multi. Ok? Acho que eu escrevi só multi. Muito bem, foi só multi mesmo. Então, vamos colocar aqui 5 vezes 9. Vamos salvar o nosso documento
ver se não tem nenhum erro. Pois bem, a gente tem 16, que é a soma, e 45, que é a nossa multiplicação, que a gente chamou aqui por essa função. Tem uma outra forma também da gente fazer isso, através de módulos. Vamos criar um módulo aqui para vocês entenderem. A gente vem aqui na pasta Projeto, clica com direito Novo Arquivo, e vamos criar um meu MDL de módulo, certo? Meu MDL. Aliás, vamos criar aqui, vamos renomear, né, o documento, renomear o arquivo, vamos chamar de meu MDL. .h. A gente coloca .h porque a gente quer indicar ele no cabeçalho do main.c, certo? Bom, vamos pegar aqui agora todas as funções que a gente criou aqui antes do int. Vamos dar um Ctrl X nela. Ctrl X, vim aqui no meu módulo e colar essas funções aqui dentro. Pois bem, salvar o arquivo. A gente vai salvar aqui dentro de intensivo mesmo, salvar. Vamos lá no arquivo principal, vamos salvar ele também. Agora vamos ver se não teve nenhum erro. Ele deu um erro aqui para encontrar o nosso meu módulo, certo? Clicar com direito e fechar. Por quê? Porque ele não está incluso aqui no cabeçalho. Então vamos incluir ele. Hashtag include, certo? Hashtag include. Aqui não é para o maior e menor, a gente precisa fazer por aspas duplas. E vamos indicar lá o meu MDL, que é o meu módulo.h. Vamos salvar esse arquivo. Vamos ver se não tem nenhum erro, nenhum aviso. Pois bem, F11. Pois bem, ele acabou imprimindo a mesma coisa, certo? Porque ele chamou o módulo aqui dentro e o módulo foi buscar lá no arquivo quais são essas funções que a gente tem aqui dentro. Tá ok? Então é assim que a gente trabalha com função. Tem outras formas também de trabalhar com função, mas para início esse aqui é o básico ali de função para vocês saberem como fazer. Eu vou deixar aí um desafio para vocês, tá? Criem funções das mais variadas, certo? Uma função para fazer um cálculo um pouquinho mais complexo, de repente trazer uma progressão aritmética. Façam esse desafio aí, tá certo? Pois bem, vamos falar um pouquinho agora sobre manipulação de strings, tá? Manipulação de strings. Por que esse é um assunto muito importante, tá? Diferente de outras linguagens, manipular strings na linguagem C é um pouquinho mais complicado, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso, como é que a gente compara uma string com outra. Com números fica um pouco mais fácil, certo? Mas com strings já é um pouco mais complicado. O que a gente precisa primeiro de tudo? A gente precisa incluir uma biblioteca de strings, certo? Então vou dar aqui um include, certo? Escrever strings, string.h. Pois bem, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou criar uma constante aqui. Como é que a gente define uma constante? A gente também dá um hashtag, escreve define. Vamos chamar ela de num e definir o valor de 100, tá certo? Só dessa forma. E quais são os tipos de string que a gente tem? A gente tem o strcpy, certo? Que ela copia informações de uma string para outra. Nós temos também o strlen, mostra a quantidade de caracteres em uma string. Nós temos também strcat, concatena strings, e também temos
o str tmp compara strings. Vamos trabalhar aqui com esses 4 tipos de manipulação de string. Vamos começar ali com a primeira. Vamos colocar aqui uma string, tá? De caractere. Vamos colocar aqui que ela seja uma mensagem, certo? Essa mensagem ela vai ter um tamanho já definido lá em num, que é 100, né? Então vamos colocar aqui num. Essa é a forma da gente definir uma constante. Abrir chaves, colocar aqui, escrever: eu sou uma mensagem. Eu sou uma mensagem. Pois bem, vamos dar aqui um /n. Um ponto e vírgula. Vamos criar agora uma outra mensagem. Vamos fazer um char msg2, que é uma mensagem 2. O tamanho vai ser o mesmo, tá? De num, só que não vamos colocar nada dentro dessa mensagem. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente chamar o strcpy, eu escrever aqui em minúsculo, strcpy, e eu quero copiar o quê? O que tem na variável mensagem para dentro da variável mensagem 2, tá certo? E como é que eu faço isso? Eu primeiro digito a variável de destino, a variável de destino, que é a minha msg2, e a de origem, aqui está a minha mensagem msg, certo? Ok. Vamos dar agora um printf, dar um printf na nossa mensagem 2, que não tem nada escrito dentro, certo? Aqui, percentual %s, msg, underline 2. Vamos ver o que tem dentro dessa mensagem agora. Salvar o arquivo, compilar e rodar. Eu sou uma mensagem, ok? Antes de eu copiar essa mensagem para dentro, deixa eu colocar aqui, antes de eu copiar o que tem na mensagem 1 para a mensagem 2, certo? Eu estou printando antes de executar essa cópia. Então vamos lá. Não vai aparecer nada, certo? Porque não tem nada copiado ainda. Não apareceu nada. E depois ele acaba copiando a mensagem que tem em MSG e colocando também em MSG2, certo? Pois bem, agora a gente tem também a strlen. Funciona a strlen. Ela vai retornar para a gente a quantidade de caracteres que eu tenho dentro de uma mensagem. Ok? Então vamos lá, eu quero saber quantos caracteres tem dentro dessa mensagem, de toda essa mensagem aqui em cima. E eu sou uma mensagem. Para isso, deixa eu apagar esse strfile. Eu preciso criar uma variável, tá? Inteira, vamos chamar ela de i. E outra int j, certo? Essa int i vai receber o strlen da nossa MSG, certo? Que é a mensagem 1. Vamos criar uma outra mensagem aqui também. Uma mais curtinha. Só eu sou uma mensagem digitada. Vamos colocar assim, certo? E vamos mudar já para a próxima que a gente vai fazer. Eu sou uma mensagem digitada. Pois bem, eu tenho aqui minha variável i, minha variável j. Eu também quero colocar o tamanho dela de msg2. Aqui embaixo eu quero printar o tamanho, né? Como é i, eu quero o percentual d. Vou dar um /n aqui de i. Aqui em cima eu estou colocando o tamanho da minha mensagem, pegando aqui por strlen e atribuindo a minha variável i. E embaixo eu vou fazer isso com a minha variável j. Pois bem, vamos salvar o nosso arquivo, ir lá e rodar.
A primeira eu tenho 21 caracteres e a segunda 9, certo? Então, essa função de string faz isso para a gente, ela retorna exatamente o tamanho. Isso é útil para a gente poder limitar a quantidade ali de uma senha, né, de um login de usuário. Então, ele vai mostrar exatamente quantos caracteres que foram digitados ali pelo usuário, tá certo? A gente pode manipular isso e trabalhar com isso dentro da nossa aplicação. Uma outra função que a gente tem aqui é o strcat. Ele concatena strings. O que é isso? Ele soma uma string na outra, né? Para fazer isso em hard-coded é mais difícil, né? Sem essa funçãozinha. Em C é mais complicado, em outras linguagens é mais tranquilo. É só você colocar um maisinho ali, por exemplo, em Python, você põe um maisinho e ele já concatena as duas strings. Em C não, a gente precisa concatenar essas duas. E como é que funciona isso? Tá? Eu vou fazer aqui para vocês. Ó. A gente vai declarar o seguinte: a gente vai concatenar strcat e vai indicar quais a gente quer concatenar. Eu quero concatenar MSG com MSG2. Só que a gente não precisa criar uma terceira variável para concatenar essas duas. A primeira mensagem, ela vai ser concatenada. Eu sou uma mensagem digitada. E a segunda, não. A segunda vai manter só o digitada. Então, vamos ver como é que fica isso na prática. Vou dar aqui um percentual S, porque é string, certo? Vou dar aqui um _n para ficar separado. Vamos colocar aqui MSG, vírgula, e vamos fazer o mesmo aqui embaixo para MSG2. Ok? Para a gente entender como vai ser impresso aqui essas mensagens. Vamos salvar o nosso arquivo, compilar e rodar. Bem, a mensagem de cima, a primeira que só estava escrito eu sou uma mensagem, agora ficou eu sou uma mensagem digitada. E a segunda ficou só digitada, certo? Dessa forma vocês já sabem como vocês conseguem manipular as strings dentro do programa em C. E a última aqui, compara strings, né? Como é que a gente faz isso? A gente precisa comparar essas strings para de repente fazer um login, um nome de usuário, né? Utilizando caracteres. De repente um password que tem caracteres também, né? Então vamos mudar algumas coisas aqui para a gente poder utilizar esse strcompare, né? strcmp. Vamos colocar aqui que é um login, tá? O meu login vai ser o seguinte. O meu login vai ser Leandro, ok? Esse é o meu login. E o meu usuário, user, eu não vou colocar nada. Eu vou deixar vazio. Vamos colocar aqui agora um puts para indicar, né, dar indicação para o usuário, digite seu login, ok? 2 pontos, espaço, a gente vai dar aqui um ponto e vírgula, puts a gente não precisa dar _n, porque ele já pula uma linha, né, por padrão. Vamos dar aqui o nosso scanf, eu quero pegar, né, uma string, né, e colocar lá em usuários, então eu vou fazer aquele famoso, né, e vou colocar o percentual, eu sei que lá é 100, vou colocar 99 e abrir colchetes. Eu tenho aqui nosso acento circunflexo, né, o nosso short, /n s, ok? Vou dar aqui vírgula, eu quero armazenar isso em user, certo? Ponto e vírgula. Pois bem, agora eu quero, né, comparar isso e colocar em uma variável. Eu vou criar outra variável chamada de OK para receber essa comparação. Comparação de quem? De login e user. Ele retorno será 0 para verdade. Ok? Então vamos lá.
Vamos dar aqui um printf para a gente entender como é que está vindo essa variável ok. Ela é do tipo inteiro, então vou dar um percentual d, deixa eu dar um contrabarra aqui para dar um espaço também, e colocar a nossa variável ok aqui. Pois bem, acho que está tudo certinho, vamos salvar o nosso programa, vamos compilar e rodar. Digite seu login. Ah, maravilha, não reconheceu aqui alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que aconteceu? Ah, tá, esquecemos de chamar aqui a nossa strcmp, né, que é para comparar e colocar dentro da OK o resultado aqui, tá certo? Vamos salvar o nosso arquivo, vamos lá, compilar e rodar. Digite seu login. Leandro. Meu login é Leandro. 0, porque o login comparou e deu igual às variáveis, certo? As variáveis são iguais. Vamos digitar agora um errado para ver como é que ele vai reagir. Agora eu vou digitar um outro. Laura é meu login. Retornou 1, porque ele só retorna 0 se o login for o mesmo, tá certo? Bom, é isso para manipulação de strings, tá? Treinem isso com if, para poder fazer liberação de login. Coloque um print lá, login liberado, tá certo? Para vocês treinarem bastante essa manipulação de strings aqui, que é bem interessante na linguagem C. Pois bem, pessoal, agora a gente vai criar um programa junto, certo? Vamos fazer aqui um gerador de CPF em linguagem C. Vai ser bem bacana a gente fazer junto e a gente vai desenvolvendo aqui, pensando como é que dá para a gente fazer esse programa, certo? O que a gente precisa para gerar um CPF, né? A gente precisa ali de 11 dígitos. São os 9 primeiros dígitos e os 2 últimos, que são os dígitos verificadores, tá ok? A gente tem ali um número com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. A gente tem um tracinho e mais os 2 dígitos verificadores, tá ok? Tá certo. O resultado desse primeiro dígito, que a gente vai chamar de dígito 1, é exatamente o quê? A soma do primeiro multiplicado por 10, certo? Multiplicado por 10, mais a soma do segundo multiplicado por 9, a soma do terceiro número multiplicado por 7, a soma do 4 multiplicado por 6, a soma do 5 multiplicado por 5, a soma do 6 multiplicado por 4 e assim vai até o 2. Todo esse resultado ele vai gerar uma grande soma, certo? Eu vou pegando cada número, multiplicando de forma decrescente e depois eu vou ter uma soma total. Essa soma total, eu preciso fazer duas verificações nela, certo? A primeira verificação é se o resto, vou fazer aqui, a soma de 1, o resto da divisão por 11, for igual a 0 ou maior do que 9, então dígito 1 é igual a 0, certo? É igual a 0. Maravilha, essa aqui é uma das premissas. Agora, se não for nenhuma dessas duas condições, se o resto da divisão de soma de 1 por 11 não for igual a 0 e também não for maior que 9, então dígito 1 será exatamente soma de 1 percentual 11, certo? Aliás, 11 menos soma de 1 percentual 11. Vou aqui o 11 menos, certo? Bom, se 11 menos o resto da soma de D1 percentual 11 for igual a 0 ou maior do que 9, então
dígito 1 é igual a 0. Se não, dígito 1 será exatamente o 11 menos soma de 1 percentual 11, que é o resto da divisão, tá certo? Maravilha, já temos aqui a nossa premissa para o dígito 1. O dígito 2 vai funcionar da mesma forma, só que, como eu já tenho o dígito 1 definido, eu não vou ter mais 9 números, eu vou ter 10 números aqui já no CPF, certo? Então, a minha multiplicação para realizar a minha soma 2 vai começar do 11. E vai diminuindo 11, 10, 9, 8, 7, 6. E vai me gerar uma grande soma. Essa vai ser a soma de 2, que eu vou fazer a mesma verificação. 11 menos soma de 2 percentual 11, que é o resto da divisão. Se for igual a 0 ou maior do que 9, dígito 2 é igual a 0. Se não, dígito 2 será exatamente 11 menos a soma de 2 percentual 11, que é o resto da soma, tá bom? Dessa divisão aqui, vai ser o resto dessa divisão. Então vamos lá, vamos criar aqui o nosso programa devagarinho, que a gente vai conversando conforme a gente vai desenvolvendo. O que a gente precisa, né? Primeiro de tudo. Primeiro de tudo, eu acredito que a gente precisa de algo para poder randomizar, certo? Randômico. Para a gente incluir um randômico, a gente precisa colocar aqui um include, tá? Include, colocar aqui. Um include uma biblioteca que se chama time, ok? .h. Por que isso? Vamos verificar aqui, pensar um pouquinho. Para a gente randomizar aqui na linguagem C, a gente precisa, por exemplo, eu vou colocar aqui um inteiro i, vou dar um igual, vou chamar a minha função range, certo? E vou colocar aqui que eu quero 100 números. Certo? 100 números, ponto e vírgula. Vamos dar um printf aqui na nossa variável i para entender o que está vindo aqui dentro, certo? Percentual de ponto e vírgula, ponto i. Eu quero saber o que número ele está randomizando. Vamos salvar, compilar e rodar. Bom, ele veio o número 41, número aleatório de 0 a 99, ok? Pois bem, o problema é que se eu rodar de novo esse arquivo, ele sempre vai vir o número 41, porque não tem nada fazendo ele modificar a seta, né? Não tem nada setando, que a gente chama de semente. E essa semente, ela precisa ter uma certa variação, ok? Sempre precisa ter essa certa variação. Então, vamos lá fazer essa variação no começo do nosso programa. Isso a gente faz com a seguinte função, srange, ok? Vamos abrir parênteses e dentro a gente vai chamar o nosso time, ok? E colocar o time como null. E toda hora vai ser uma semente diferente indicada para o nosso range. Vamos rodar agora nosso programa para a gente entender o que vai ser impresso. Já não é mais 41, é 25. E quantas vezes a gente rodar, ele pode até repetir, mas não tem um padrão, certo? Agora é 48, ok? Maravilha. Então a gente já tem aqui algo que pode randomizar de forma aleatória, certo? Pois bem, então a gente já sabe o que fazer. Vamos apagar isso aqui, vamos deixar só o nosso srange. A gente precisa fazer o quê? Vamos criar uma variável, vamos criar um vetor de inteiros chamada CPF, tá certo? CPF. Esse CPF eu quero que ele tenha 12 dígitos, certo? Ou eu posso definir, colocar um define lá em cima também, certo? Não tem problema. Eu vou deixar aqui embaixo mesmo. E vou dar aqui só um ponto e vírgula, porque ele vai ser adicionado. Pois bem, eu tenho também, posso colocar tudo aqui em cima, que todos são inteiros. Vou dar uma vírgula aqui, vou colocar a soma de D1, que eu vou precisar dessa soma D1. Vou precisar também o dígito 1, certo? Vou precisar também de uma soma D2. Vou precisar também do dígito 2. Okay? Também vou precisar de um contador. A gente utilizar ele
ao nosso favor. Então, estão todas declaradas aqui nossas variáveis. Para isso, a gente precisa criar um laço de repetição, tá? Vamos abrir aqui um for. E vamos criar também uma variável aqui, a i, né? Variável i e uma variável j. Se precisar de mais alguma variável, a gente coloca depois, tá certo? Então, vamos chamar ela aqui dentro. Quando i for igual a 0, o que eu quero que ela faça? Se vocês não souberem bem essa estrutura de repetição, vou até passar um pouquinho mais rápido, assistam a primeira aula, tá? Teve um aulão lá que ensinou em detalhes como é que funciona essa estrutura, tá certo? Enquanto i for menor do que 9, o que eu quero que o programa faça, né? Vamos colocar aqui o nosso controle e mais ele sempre vai somar 1. Vou abrir aqui nossa chave. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o CPF, certo? Na posição i, que nesse caso vai começar em 0 e vai aumentar 1 até o nono dígito, e inclua, certo? E atribua um número randômico, certo? Só que esse número randômico, eu quero que ele seja de 0 até 9, então vou colocar percentual 10, tá certo? Vamos colocar aqui agora, só um printf, né, para a gente entender os números aleatórios que estão sendo impressos aqui. Vamos dar aqui um percentual d, porque é um número inteiro, um na frente do outro também não tem problema. E vamos colocar aqui CPF, né? CPF na posição i, porque toda hora ele vai imprimir aqui para a gente os números que ele escolheu, certo? Vamos salvar o nosso arquivo, vamos compilar e rodar. Pois bem, ele gerou aqui 9 números para a gente aleatórios, né? 044, 183, 895. Se eu rodar isso aqui de novo, ele vai gerar outros 9 números aleatórios. Pois bem, a gente já conseguiu fazer essa primeira etapa, certo? O que a gente precisa agora? A gente precisa entrar nessa estrutura para poder trabalhar, né? Trabalhar com esses números que a gente adicionou. A gente precisa pegar do primeiro da esquerda para a direita e multiplicando por 10 e somando um no outro até 2 e dar uma grande soma. Então vamos fazer outro laço de repetição, certo? Só que para isso a gente precisa de um contador, certo? Contador que a gente já tem lá em cima e vamos atribuir o valor 10 nele. E vamos começar aqui o nosso laço de repetição. Vamos abrir um for, colocar a nossa variável j agora, certo? Valendo 0 e vírgula, enquanto j for menor do que 9, j mais. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu vou entrar dentro da minha estrutura, certo? E pegar os valores e colocar todos em soma D1. Então, vou fazer aqui o meu soma D1, ele vai concatenar, né? Ele vai somar o nosso número. Vamos aqui fazer um acréscimo desse valor do que? De CPF na posição J, certo? Que vai de 0 até 9. Então, ele vai pegar o valor que está lá na posição 0 de CPF, vai colocar aqui em soma D1, certo? Depois vai pegar o valor 2 e vai colocar em soma D1 também, vai adicionando nessa grande soma. Só que esse valor precisa estar multiplicado por conte. Já que conte começa em 10, a gente precisa pegar do primeiro, multiplicar por 10 e somar tudo aqui dentro. E eu vou fazer aqui conte menos menos, né? Porque eu preciso reduzir de uma forma decrescente, certo? Vamos ver agora o que está acontecendo aqui, certo? Vamos lá. Pegar a nossa soma, dar um printf, do tipo inteiro também, certo? Tipo inteiro, percentual d, e vamos colocar aqui a nossa soma D1. Pessoal, vocês estão
criando uma aplicação, vocês precisam sempre estar verificando ali num printf o que está saindo, certo? Na tela para vocês. Para a gente não evoluir muito no programa, ter alguma coisa errada lá e a gente não conseguir consertar depois, achar o erro. Então é interessante a gente sempre fazendo isso. Bom, vamos lá. Ele imprimiu os 9 números aqui em cima e já imprimiu a nossa soma. Uma forma de vocês fazerem isso, como comprovar que está errado. Pega o número lá que imprimiu, faz a conta na mão e vê se o resultado da soma é esse mesmo. Se for, maravilha, certo? Uma outra forma também é já colocar um CPF, definir um CPF de vocês, aqui um exemplo para testar que vocês sabem que é válido, e testar aqui na soma. Se a soma for igual, maravilha, entendeu? Se não, tem alguma coisa errada, é bom rever o programa. Bom, eu já vou dar sequência aqui com a minha soma, tá? E agora eu vou fazer, né, a minha estrutura de decisão, que eu preciso perguntar, né, para dar o valor ali ao dígito. Eu vou perguntar 11 menos soma de 1 percentual 11. Eu estou perguntando se 11 menos o resto da divisão de soma de 1 por 11 é igual a zero. Ou, certo? A mesma pergunta, 11 menos soma de 1 percentual 11 é maior do que 9? Se atender qualquer uma dessas duas condições, o que eu quero que faça? Eu quero que dígito 1 receba 0. Okay? Verdade, eu quero que dígito 1 receba 0, né? Já é definitivo. Se alguma dessas condições forem atendidas, dígito 1 vai valer 0. Se não, vou colocar aqui um else. O que eu quero que ele faça? Eu quero que dígito 1 seja igual a 11 menos a soma de 1 percentual 11. Okay? Então, nós já temos aqui nossa verificação para dígito 1. O que a gente pode fazer agora é dar um printf percentual d no nosso dígito 1. Vou dar um contra-barra n aqui para ele ficar separado e a gente poder enxergar legalzinho. Aqui nosso dígito. Pois bem, ponto e vírgula, vamos salvar o nosso arquivo, vamos ver se está funcionando. Ok, o que vocês podem fazer é o seguinte, pegar esse número e tentar verificar, fazer o cálculo lá na soma e tentar ver se esse número realmente é o número verificador desses 9 números aqui em cima, certo? Então eu tenho 3, 6, 9, vou fazer a soma, fazer lá subtração de 11 menos o resto da divisão e ver se o resultado vai ser 3 mesmo, ok? Vamos rodar de novo, ver se ele vai dar um outro número diferente. Esse aqui deu 3. De novo. Esse aqui já deu 0, certo? Então ele está tendo uma certa variação. Pois bem, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o looping novamente, né, para o segundo dígito. Só que agora, antes, o conte vai ter que receber o valor de 11, que a gente precisa fazer isso 11 vezes, ok? Então vamos lá. Vamos fazer um outro for, abrir e fechar parênteses, e vamos colocar aqui. Primeiro, né? O dígito, a gente precisa também falar que CPF na posição 9, né, que é na 10ª casa, no caso, ele vai receber o dígito 1, o valor contido em dígito 1, certo? Seja ele 0, seja ele qual for. Pois bem, vamos começar aqui nosso laço de repetição. Vou colocar aqui 1K, tá? Vou até
colocar mais uma variável k. Esse k vai inicializar como 0, ok? Da mesma forma que a gente inicializou os outros para a gente poder percorrer o nosso vetor. Enquanto k for menor do que 10, agora a gente precisa fazer esse laço 10 vezes, certo? K mais. Vamos sair aqui da nossa estrutura. Vamos falar o seguinte, olha, a soma do dígito 2, ele vai ser o quê? Vai ser um mais igual, eu vou atribuir esse valor de CPF na posição K, né? Porque são 10, vai de 0 a 10, multiplicado por conte, ok? Ponto e vírgula. Embaixo, conte menos menos. Certo? Pois bem. Embaixo eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui em cima, até posso copiar aqui, ó. Ctrl C, não, Ctrl V aqui embaixo, certo? Isso aqui para cá. Olha, se soma D2, se 11 menos o resto da soma D2 por 11 for igual a 0, ou soma D2, 11 menos o resto da soma D2 for maior que 9, dígito 2 vai assumir o valor 0. Se não, dígito 2 vai ser exatamente soma D2 percentual 11. Ok? Por fim, vamos dar aqui um printf nos dois, né? Vamos colocar aqui um tracinho, aqui percentual D, percentual D. Percentual D. Sair fora aqui, vamos colocar de G1 e de G2. Ok? Já tem uma estrutura imprimindo lá em cima, eu não preciso percorrer o vetor de novo. Ok? Vamos ver se está funcionando isso aqui. Vamos salvar o nosso arquivo, compilar e rodar. Agora ele gerou um número aqui, né? Será que esse número está certo? Vamos ver se está certo. Vamos entrar lá no ForDevs, né? Pegar esse número aqui, entrar aqui na internet, entrar aqui no Google, digitar validador de CPF ForDevs. Validador de CPF. Vamos entrar aqui na estrutura e vamos digitar esse número que a gente tem aqui, né? Vamos lá. 903720, né? 03720 46606 6606. Ele valida o CPF. É verdadeiro, tá certo? Então, quer dizer, a nossa estrutura funcionou para poder fazer essa validação. Eu posso gerar um outro CPF lá, né? Se eu quiser. Vamos lá, vamos testar com mais um, para ver se dá certo. Vamos rodar aqui o nosso programa novamente. Ele gerou mais outro CPF aqui. Deixa eu formatar ele bonitinho aqui, que tá um pouquinho feio desse jeito. Dá mais um espacinho aqui, né? Ctrl S. O que eu posso colocar aqui para ficar bonitinho é colocar um if para colocar ponto aqui, né? A cada 3 vezes, mas isso não vem ao caso agora. Vamos salvar aqui o nosso arquivo. Compilar e rodar. Ele está gerando lá o CPF. Gerou um CPF aqui para a gente. Vamos lá no ForDevs, certo? Então o CPF é 598-809. 598-809. 15712. 15712. Vamos validar aqui o verdadeiro também. Então, nosso programa está funcionando, certo? Se vocês quiserem, o que dá para fazer? Dá para a gente envolver toda essa estrutura em um for, tá? Como é que a gente faria isso? A gente vem aqui com um for em tudo, ó. For. Vamos colocar aqui uma variável, vamos declarar uma variável n, certo?
variável M. Vamos colocar aqui que o M é igual a 0, certo? Enquanto M for menor do que 30, M mais, certo? Vamos aqui abrir e fechar chaves, pegar todo esse nosso programa, depois do return 0, né? Antes do return 0, aliás, pegar todo esse nosso programa que a gente criou, que está até aqui, Ctrl X, vou colocar ele todo aqui dentro desse for, ok? Para ele poder ser executado 30 vezes, no caso. Vou colocar um pouquinho menos, tá? Vou colocar 10 vezes. Okay? Então ele vai ser executado aqui 10 vezes dentro dessa estrutura. Vamos ver se funciona. Salvar aqui o nosso arquivo. Vamos compilar e rodar. Pois bem, ele gerou aqui 10 CPFs diferentes, certo? Para a gente poder checar lá depois. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui no final, que eu vou dar, antes desse eu vou dar 2 contra a barra N, para ver se vai ficar mais legível. E pronto, já tenho aqui os 10 CPFs, todos separadinhos e todos válidos para a gente utilizar nos nossos programas aí, tá certo? Bom, pessoal, é isso, tá? Terminou esse aulão aqui da estrutura em C. Tem muito mais coisa para a gente ver, coisas bem mais avançadas que isso, tá bom? E eu espero que vocês continuem estudando, tá? Sempre que possível eu vou postando aqui alguma coisa sobre a linguagem C. E vejo vocês aí no próximo curso, no próximo bloco, certo? Até mais, tchau, tchau.